Oi, meu nome é Sara Soares de Souza, sou aluna da Escola Rosa Simões de Almeida e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da nossa escola e do nosso bairro. Foi na virada da década de 80 para a década de 90, que aumentou muito a população do bairro, porque vieram várias pessoas do sul da Bahia e do norte de Minas, que vieram morar na região e deram origem ao bairro Portal. Então a escola Rosa Simões de Almeida recebeu muitas pessoas. Quando eu assumi a direção da escola, imagine, quando eu ingressei como aluno eram só 4 salas de aula. Quando eu ingressei como diretor de escola, eram quase 1000 alunos. E a escola não conseguia comportar o número de alunos. Então funcionava o prédio lá na Avenida Santa Cruz, perto da escola, da creche, né? Que era Calanto 1, passou creche Doralice Gaio Alves, em homenagem a uma funcionária da creche, que faleceu. Hoje, o prédio antigo da escola é a pré-escola Viviane Araújo, lá que funcionava a escola. Ali não comportava o número de alunos, então haviam espaços no bairro onde a gente chamava de anexos. Então tinha anexos que funcionaram na casa do senhor Zé Dentista, um anexo que funcionou na casa do seu Zé Meia Roda, anexo na Igreja Batista do bairro. Então, para comportar o número de alunos. Quando eu fui diretor da escola, a escola tinha quase 1000 estudantes. As festas da escola envolviam todo o bairro, tanto festas juninas quanto outras festas, porque a escola era um centro cultural na comunidade. A comunidade se encontrava ali na escola, realmente. Havia muita participação, a direção da escola era eleita pela comunidade, né? Então havia toda uma movimentação dos candidatos que se apresentavam à comunidade escolar e eram eleitos, com a participação dos estudantes, dos pais dos estudantes, dos funcionários, tanto funcionários do administrativo quanto professores. Todo mundo votava e elegia o diretor, né? Alguns diretores, por exemplo, que eu lembro, a dona Elza Araújo foi diretora da escola quando eu era criança, a professora Tânia Marques foi diretora da escola, a professora Irani Aquino também foi diretora, o professor João Evangelista também foi diretor da escola, professora Paula Andreatti, que foi referência em gestão democrática aqui na escola e no município todo. A Paula Andreatti foi uma diretora muito atuante, a diretora Tereza Goltara e depois eu. Né? Então eu fui eleito, entrei no lugar da Tereza e depois fui eleito pela comunidade também. Eu fui o último diretor eleito pela comunidade. Depois de mim, acabaram as eleições para diretores e aí mudou o sistema, né, das gestões das escolas. Claro, eu defendo eleição para diretores, né? Não tem a ver com a competência técnica, tem a ver com a participação, o envolvimento da comunidade. Uma escola é um espaço coletivo de construção de educação coletivo. Então, se nós temos um país que é democrático e queremos que a democracia se fortaleça em nosso país, a gente tem que incentivar a participação das pessoas. Onde é que a gente ensina as pessoas a participarem? Na escola, né? Em vários outros espaços, mas na escola é o principal lugar de educação, correto? E foi com a participação da comunidade, inclusive a união da escola com a associação de moradores, na época, que deu origem ao movimento da comunidade que solicitou a construção desse prédio aqui. Porque como a escola lá, o outro prédio não comportava, então nós fizemos uma série de reuniões com os pais, com a comunidade toda aberta, né, a associação de moradores, com abaixo-assinados, enviamos vários ofícios à prefeitura solicitando que o prefeito da época construísse um novo prédio. O Rosa Simões mudou a vida de muitas pessoas e as suas histórias se conectam com a história da nossa escola. A Escola Rosa Simões de Almeida, quando eu fui diretor, não era desse prédio. Foi o primeiro prédio na Avenida Santa Cruz, ao lado
do terreno da minha família. A minha família é uma das fundadoras do bairro. São famílias remanescentes de quilombolas, né? Eu sou remanescente de quilombola, eu sou descendente de quilombola. E os meus avós, junto com os irmãos deles, na década de 40 do século passado, desceram a montanha, lá da localidade de Goiabas, onde hoje funciona a nossa comunidade até hoje, o núcleo originário. Na década de 40 eles desceram aqui para o bairro, na região que chamava antes Morro do Coutinho, ao lado da onde era a Escola Rosa Simões de Almeida. A Escola Rosa Simões de Almeida é do início da década de 70 do século passado. E quando eu estudei na Escola Rosa Simões, tinham só 4 salas de aula. Só 4 salas de aula, não tinha muro, era uma área aberta. O bairro era muito mais rural do que urbano. O bairro Jabaraí tinha mais características rurais do que urbana. O manguezal, por exemplo, era a nossa área de lazer. A gente brincava, as crianças todas do bairro brincavam, tomava banho, conhecia a fauna, a flora do manguezal, porque era um ambiente muito preservado, né? Não era poluído como hoje, né? Então havia uma outra relação com o manguezal, com o meio ambiente, né? Era um bairro mais rural do que urbano. E eu acompanhei todo esse processo de urbanização, de crescimento do bairro. A minha família foi acompanhando e eu fui acompanhando isso. Rosa Simões é minha vida. Fiquei emocionada. São 31 anos só aqui. Aqui fiz amigos, aqui perdi amigos. Aqui eu me tornei uma pessoa melhor. Aqui eu me tornei uma profissional que todo dia estou aprendendo. Eu amo trabalhar no Rosa Simões. Tive várias oportunidades para trocar de escolas, mas não quis. Aqui eu fui professora, hoje eu sou aposentada, fui coordenadora, fui diretora adjunta, fui diretora, voltei a ser coordenadora e agora, né, continuo atuando como pedagoga. Ainda tenho uns 8 anos pela frente, na graça de Deus. Bem, eu sou aluna dessa escola, do Rosa Simões de Almeida. Então, eu acho assim, a escola, na minha vida, ela influenciou em tudo, porque foi um instrumento onde abriu oportunidades para mim na minha vida profissional, né? A escola era tudo na minha vida, porque a gente não tinha muita coisa. Então, o estudo para gente, que é de uma família humilde, era o que era importante. E meu pai e minha família, meu pai e minha mãe, eles sempre privaram muito em estudar. Isso não só a mim. Nós somos em 8 irmãos, todos nós passamos por essa escola, pela Rosa Simões, todos meus 8 irmãos. Eu me alfabetizei aqui. Alguma das professoras que eu tive foi minhas colegas de trabalho depois, aqui na escola. E eu acho que a escola oportunizou muita coisa na minha carreira e na minha vida profissional. Eu sou moradora daqui, do bairro. Então, eu passei por outras escolas na minha vida profissional e tive a oportunidade de me efetivar em 99. Não escolhi o Rosa Simões a princípio, porque tinha até vaga, mas eu não escolhi, por alguns problemas que deu. Mas não tem aquela coisa, os bons filhos retornam a casa. Depois eu tive uma oportunidade de escolher aqui a escola e vim, porque é perto da minha casa, é a minha comunidade, é onde eu estou inserida e eu queria fazer uma diferença para as pessoas também. Assim como a escola fez para mim, eu queria fazer para outras pessoas. Sinto feliz, já talvez tenha sido até mais feliz. Como eu falei antes, a gente está começando, eu tive alunos que a gente realmente via a vontade de aprendizado, a vontade de crescimento. Hoje talvez a gente não vê tanto, mas eu acho que mesmo assim a escola é um lugar que ela tem o poder de modificar vidas de várias pessoas. Então eu acho que isso para mim é uma coisa importante, porque eu consigo atingir várias pessoas, vários alunos, várias famílias
e modificar a vida de alguns. Quando eu passo, por exemplo, não tem um lugar que eu vou, às vezes, que eu posso falar que eu estou sem ninguém me conhecer, porque sempre tem aquele: ei, professora, você foi minha professora, você deu aula para mim, né? Eu já tenho 29 anos, fazendo 30 anos esse ano de carreira, então já tenho, acho que quase 20 aqui no Rosa Simões. Então isso, a gente vê que a gente modifica a vida de alguns alunos. Queria modificar demais, mas a gente entende que o processo é esse mesmo. Algumas pessoas ficam, às vezes, no caminho. Aqui onde nós estamos hoje, agora aqui, isso aqui, eu fiz um galpão de guardar máquinas, fazia bloco, porção de coisas aqui, fazia aqui. E porém, essa rua que tem do lado de lá da maré aí, ó, dali, ó, desse rumo aqui, até ali na ponte ali embaixo, que é a rua principal, se fosse de manhã, choveu à noite, você tinha que ter uma vara para você ir batendo aquele sereno dos capins, que estava tudo nessa rua aí, ó. Não tinha rua, não tinha nada. Era um caminhozinho de passar mal de bicicleta. Só tinha a nossa rua principal ali, que é essa rua que sai lá embaixo de Perocão, mesmo assim, de chão. Quando eu cheguei para aqui, na época que eu cheguei aqui, isso aqui não existia. Não tinha isso aqui, não tinha. Aqui, na época, era tudo pasto mesmo. Ah, eu preciso de ir no aeroporto, por exemplo. Ou eu tinha que sair lá embaixo em Perocão ou subir nessa rua aqui, que sobe aqui, ó, para sair no Santa Rosa. Essa rua tinha. Ou Perocão ou essa aqui, o resto não tinha. Não tinha. Minha família, meus avós, meu pai, meus tios tinham roça, faziam roça, trabalhavam com a pesca, atividades mais rurais do que urbanas. E depois isso foi se transformando, né? Então, à medida que o bairro foi crescendo, se urbanizando, as atividades, as profissões foram mudando. Então, a construção civil, o comércio foi predominando no lugar da agricultura e da pesca. Né? Antes, as atividades eram mais a pesca e a agricultura. E aí passou a ser mais a construção civil e o comércio. Esse Morro do Portal aqui não tinha uma casa sequer. Portal, não tinha uma casa sequer. Nada, nada. Daqui até sair lá na Pedreira, não tinha casa e nem rua. Esses meninos que trabalhavam lá na Pedreira na época, que até hoje tem um bocado desse que já aposentou, que é Joaquim Cardoso ali, todo dia eles desciam para Perocão para ir para Pedreira. Não tinha caminho por aqui. Então, na época, foi até Benedito Lira, que nisso eu morava ali e mudei para aqui, logo aqui na frente do lado aí. Eu mudei para aqui. Aí Benedito Lira, que eu mais ele se conhecia muito e trabalhamos muito junto, eu trabalhava com o primo dele, lá em Barro Branco. Aí Benedito Lira saiu de lá e veio aqui no meu barraco, um barraco de Talbo do lado ali. De manhã cedinho. Laurindo, eu estou à sua procura. O que foi, Benedito? Ele disse, não, é porque eu resolvi doar esse morro aqui, que esse morro é da prefeitura. Eu resolvi doar esse morro aqui, vamos lá para me tirar um pedaço lá para você, uma quadra, um lote, do jeito que você quiser. Vamos lá, vou marcar um bom pedaço para você e o resto eu vou abrir ala para quem quiser. Eu disse, Benedito, eu posso ir lá com você, agora querer eu não quero não. Não, rapaz, vamos lá, não quero, eu posso ir com você, mas querer eu não quero. Falei, porque ó, já tem esse pedacinho meu aqui, que é aí do lado ali, do lado da maré. Falei, eu já tenho esse pedaço aqui, e eu quando eu morrer eu não vou levar nada disso. Então esse pedaço aqui pra mim e a mulher tá bom demais, não quero mais não. Aí mesmo assim saí mais ele, e fomos, nós subimos pra esse morro assim, bati um facão arrumado para poder abrir caminho, um buraco aí para nós sair aqui em cima do morro. Hoje eu quero comprar um pedaço de terra lá em cima, não posso. Ganhei de graça, não quis. Hoje eu quero comprar, não posso. Sim, a Escola Rosa Simões, ela está no meu universo afetivo, porque eu vivi uma vida inteira de ensino fundamental aqui, desde a pré-escola até a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano. E hoje existem leis, né, que, por exemplo, proíbem o trabalho infantil. Na minha época, o trabalho infantil era meio que comum.
Então eu trabalhava e estudava. E aos 10 anos de idade eu tive que estudar à noite. Eu fui estudar à noite com pessoas adultas, aos 10 anos de idade. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite no Rosa Simões, para fazer de 5ª a 8ª série, que é de 6º ao 9º ano. Então isso foi um sacrifício muito grande da minha parte, porque mexeu muito comigo. Eu, uma criança de 10 anos, tinha que trabalhar e estudar à noite. Se eu quisesse continuar a estudar, entendeu? Então, o acesso à educação não era tão facilitado quanto hoje. E nós trabalhamos muito e lutamos muito para que isso melhorasse. Para a geração de vocês, por exemplo, não ter esse tipo de dificuldade. Hoje é impensável uma criança de 10 anos estudar à noite, né? Naquela época foi uma necessidade para mim e eu tive que fazer isso. Uma outra coisa que eu lembro muito bem, a escola promovia projetos de integração com a comunidade. Então, visita ao manguezal, visita aos rios próximos, é o rio Perocão, na parte de água doce, tinha uma represa da Cezan que coletava água, a gente ia para lá, fazer piquenique nas 3 praias, toda a escola ia, com os pais inclusive. Então isso era uma forma de trabalhar a educação ambiental, de colocar a gente em contato com a região. Nós que éramos moradores da região, que morávamos aqui, eu ainda moro, em contato com esses lugares aqui da região, valorizando os nossos espaços, né? De praia, de manguezal, da comunidade mesmo. E o próprio processo de urbanização também. Haviam casas muito simples, não eram todas as casas no início que tinham acesso à energia elétrica, tinham casas que ainda tinham lamparina, né? Haviam casas de estuque no bairro. Na minha família, por exemplo, a gente fazia farinha artesanal quando eu era criança. Então eu ficava uma semana sem ir para a escola para ajudar as crianças todas da minha família, ajudar a fazer farinha de mandioca artesanal, na casa de farinha que a gente chamava de quitungo, porque minha família é uma família quilombola, então havia esse hábito, né, a fazer farinha artesanal do quitungo, uma técnica indígena do tapiti, que era um objeto de palha que espremia a massa da mandioca, desidratava para virar a farinha de mandioca, para ir para o forno e fazer. Então todo esse processo que eu tenho na memória, e a gente vivenciava isso ali do lado da escola. A Escola Rosa Simões era uma escola de um bairro que era mais rural do que urbano. E o processo de urbanização, eu acompanhei todo esse processo. Rosa Simões está na minha vida. A Escola Rosa Simões faz parte da minha vida, orgulhosamente, como aluno, como professor, depois como diretor. E agora como dirigente sindical. Tenho muito carinho pela Escola Rosa Simões, por todos aqui. Mas afinal, quem foi Rosa Simões? Olha, eu comecei a trabalhar aqui no ano de 92. Então eu não conheci Dona Rosa, mas pelas informações que eu tive, Dona Rosa foi uma professora no município de Guarapari. Ela era esposa de um político e após o seu falecimento, né, colocaram o nome na nossa escola Rosa Simões de Almeida em homenagem a essa pessoa. Dizem que ela era uma pessoa que trabalhava muito ajudando os necessitados, era uma pessoa caridosa, era uma pessoa que fazia o possível para ajudar os necessitados. Então eu acho que sim, que é relevante ela ter ganhado essa homenagem. Nós tínhamos uma pasta com a história completa do Rosa Simões até uns 10 anos atrás. Mas todo mundo pedia para usar, para fazer pesquisa, para fazer trabalho, e esse documento se perdeu. É muito triste. Nós tínhamos nessa pasta, nós tínhamos uma carta de Dona Rosa, uma carta dela no nossa pasta de documentos. Mas de tanto emprestar, se perdeu tudo. Olha, é fundamental você saber o seu passado, para você saber de onde veio, para você ser o que é hoje. E a história do Rosa Simões, a história não é um prédio, são portas, janelas, carteiras, são pessoas que passam por aqui, que desenvolvem a sua história educacional aqui. Muitos funcionários vieram e se foram, se aposentaram, já até faleceram. Então eu acho essencial que você mantenha essa história, para saber quem foi a primeira diretora do Rosa Simões, qual foi a primeira turma. Mas a primeira turma nós temos no arquivo da secretaria todo, né?
todo arquivado direitinho, mas é essencial você saber o seu passado, para você ver qual é o seu presente e construir um futuro. Toda história é importante. A nossa precisa ser lembrada para que assim possamos construir um futuro melhor. Se você fosse definir nossa escola em uma palavra, o que você diria e por quê? Eu acho família. A nossa escola, eu sinto aqui uma família. Então, é isso. E se você fosse descrever a nossa escola em uma palavra, o que você diria? Acolhimento.